Vamos abrir a nossa Santa Bíblia na carta a Timóteo. Let us open our Segundo Bibles in the book Timóteo, of Timothy. Para nós lermos agora, irmãos, a palavra do Senhor. Let us read the Word of God. Segundo Timóteo, capítulo 2. 2 Timothy Hoje chapter vamos 2. orar pela juventude Today we will pray da for the nossa youth igreja, of our church que estão lutando dia e noite na obra de Deus também. who are battling every day Esta for the obra Word of cresce God. porque todo mundo aqui neste ministério This work grows every faz day para Deus because o everyone que eles works for God. sabem They fazer. know how to do. Aleluia, glória a Deus. Glory to God. Não se pensa que é o irmão Davi que está ganhando almas. Não. O irmão Davi é o que menos ganha alma neste ministério. It is not me Minha alma é essa who juventude, gains este souls for povo God. que faz para Deus o que eles sabem fazer. E como vamos orar logo mais para esta juventude maravilhosa, vamos ler sobre um jovem chamado Timóteo. Let us read about a young man named Timóteo Timothy. era um jovem também. Timothy was a Vamos young ver man. aqui o que Paulo escreve a Timóteo, Let us see what Paul wrote to orientando sobre a sua vida cristã, espiritual e como fazer a obra de Deus. Presta atenção, jovens. Os jovens estão aqui ou estão no templo 2? Onde estão os jovens aí? Grite amém. Jovem, vamos lá. Capítulo 2 de 1 Timóteo. Chapter 2 of Glórias a Timothy. Deus. Vamos, intérprete também, Let us all the interpreters as well. abrir a nossa Bíblia. Open our Bibles. Timóteo capítulo 2, 1 Timothy chapter 2, para que os ouvintes so that the listeners recebam o ensinamento divino can receive the divine da teaching santa palavra de of Deus. the Holy Word. Glórias a Deus. Glory to God. Hermanos hispanos Hermanos hispanos, em toda a terra, en toda la tierra, abra tua santa Bíblia. abra su Santa Biblia. 1 Timóteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2. perdão, segundo Timóteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, verso 1. versículo 1. Já acharam, igreja? Han encontrado. Então recitemos juntos. Repitamos juntos. Vamos, milhões de ouvintes. Vamos, millones de oyentes. Recitar conosco o texto sagrado. Repetir con nosotros texto sagrado. Tu, pois, meu filho, You then, my son, fortifica-te na graça be strong in the grace que é em Cristo Jesus, that is in Christ Jesus. e o que de mim, And the things you have heard of me, entre muitos, said in the presence of many witnesses, entre muitas testemunhas, entrust to reliable men ouviste, who will also be qualified to teach others. confia-o Endure hardship a homens fiéis, with us like a good soldier que sejam idôneos of Christ Jesus, para também ensinarem qualified to teach others. os outros. Sofre, pois, comigo Endure hardship as aflições with us como um bom soldado like a good soldier de Jesus Cristo. of Christ Jesus. Ninguém que milita No one serving se embaraça as a soldier gets involved com os negócios in civilian affairs desta vida, a fim de agradar he wants to please aquele his que alistou commanding para a guerra. officer. Se alguém também If anyone competes milita as a commanding, e não é coroado, he does not receive senão militar the victor's crown legitimamente. unless he competes according to the rules. Milhões de ouvintes, Millions of listeners, grite conosco. pray with us. Meu Deus, My God, meu Padre divino, Divine Father,
habla ahora Speak to me now. a mi corazón. Speak to my heart. Amém. Amen. Preparado, Buenos Aires, Pastor Pedro, irmãos? Sí, misionero, está listo. Vamos lá, hermanos porteños, povo argentino de mi coração, que Deus o bendiga Dear em Cristo Argentinians, Jesus, may Christ bless your hearts, nosso Salvador personal. our personal Savior. Pastor Pedro, Pastor Peter, gostaria de receber uma oração I would like to receive a prayer dessa grande multidão from this great crowd. que está super colmando They're claiming nossa sede nacional our world headquarters e própria and our own aí na Calle Gerbal, in Calle em Gerbal, Passa Flores, in Pasa em Flores, Buenos Aires. in Buenos Aires. Linha aberta, Pastor Pedro, Line is open, para Pastor esta Peter, poderosa oração, for this great prayer, para Deus nos dar a so that palavra, God may speak to us no abrir e cerrar da nossa boca. from the open of our mouths. Linha aberta, Buenos Aires. Abrir e cerrar da nossa boca. From the open of our mouth. Linha aberta, Buenos Aires. Aplausos al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Más fuertes los aplausos, más fuertes los aplausos, más fuertes los aplausos. Qué lindo misionero David Miranda. Reciba la paz del Señor. En esta hora estamos ya con una grande multitud que también le quiere saludar, misionero. El sonido está perfectamente, le estamos escuchando claramente. Y aquí el pueblo de Argentina está celebrando los 51 años del gran aniversario de nuestra iglesia Dios es Amor, y también los 55 años de su conversión, misionero David Miranda. Y también hoy estamos cerrando aquí en Buenos Aires, Argentina, y en todo el país, 264 horas de oración que ha sido de grande victoria. Vamos a saludar al misionero. Digan conmigo, misionero, reciba la paz. Que Dios te bendiga. Argentina te ama. Misionero, que Dios te bendiga y que te dé muchos años de vida. Aquí en Argentina hay un pueblo que le ama y que está orando por usted y por su familia. Oremos por nuestro misionero. Diga conmigo, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Oh Señor, clamamos, Señor, por tu siervo el misionero, que hoy está cumpliendo, Señor, 51 años la congregación, la iglesia Dios es Amor. También 55 años, Señor, de su conversión. Y también, Señor, clamamos junto con el pueblo argentino para que seas tú usándole en la palabra. Señor, usa a tu siervo, el misionero, que los paralíticos puedan caminar, que los ciegos puedan ver, que los mudos puedan hablar. También úsale en la palabra, Señor, porque hay una multitud de personas que están recibiendo, Dios mío, el sonido y van a recibir la palabra de tu siervo, el misionero. Úsale en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo misionero David Miranda, la fe que se vive aquí en el país de Argentina. Hay una unción poderosa, misionero. Hoy estamos cerrando la campaña de 264 horas de oración. También estamos enlazados con las sedes nacionales, misionero, y también con todos los anexos del país de Argentina. Aquí aguardamos, misionero, la enseñanza, la palabra, y el pueblo ya está preparado. Dios te bendiga, misionero. Adelante. La enseñanza. Gracias. Thank you. Gracias, Pastor Pedro, Thank you, Pastor Peter, por esta poderosa oração. for this amazing Os prayer. irmãos podem levantar mais o intérprete inglês, que está sumido, irmãos, da mesa. Queridos irmãos e ouvintes, Dear listeners,
Podeis assentar, igreja, You may sit, church, para nós ler e meditar na palavra do so we Senhor. can meditate on the Word of God. Nós encontramos aqui no texto We sagrado find this in the Holy Scriptures sobre Paulo about Paul instruindo instructing o jovem Timóteo young Timothy sobre a obra de Deus. about the work of God. Que lindo! What beautiful Havia is it? muitos jovens There are many young nos people dias de Paulo in the days of Paul que tinham crido no who Evangelho, had believed in the gospel. mas a Bíblia testifica But the Bible shows us que dois deles that two of them, se destacaram they stood out entre milhares de jovens among thousands of others da igreja primitiva. of the primitive church. Aqui nós vemos Timóteo Here we see e Timothy também Tito, and also Titus que Paulo escreveu that Paul wrote a carta a Tito. the letter to Titus. Irmãos e ouvintes, Dear listeners, vemos um exemplo desses jovens we see an example of these young no people Evangelho de Cristo, in the gospel of Christ que Paulo podia confiar and who Paul could trust já na experiência and the experience do jovem Timóteo, of the young Timothy que podia organizar a igreja, who could organize a church, colocar obreiros para dirigir igrejas, put workers to direct e ele churches. aconselha He que instructs devia us escolher homens who fiéis, should choose faithful men que não se entregavam ao who pecado, would not give in to sin, mas eram fiéis a Deus. but were faithful to God. Porque aí está o segredo Because this is the secret do nosso ministério of our ministry como obreiros da obra de Deus. as workers of God's house. É a nossa fidelidade ao Senhor. It is our faithful to God. Quem é fiel, Those who are faithful, Deus é fiel com ele. God is faithful with them Para abençoar, to bless them, para libertar, to deliver, para curar, to cure, para dar vitória. to give victory. Mas aqueles que não são But fiéis, those who are not faithful, dificilmente hardly Deus pode usar. God can Pode use them. usar às vezes, uma vez ou outra, Sometimes you may use them acidentalmente, accidentally, até mesmo even como usou a jumenta as he used the donkey para repreender to o reprehend pecado de Balaão. the sin of Balaam. Glória a Deus, glória a Jesus. Glory to God. A Bíblia nos diz, The Bible tells us ó jovens, the young people, vós sois fortes the strong e ones, venceste o maligno. and when defeat the Quem é o enemy. maligno, igreja? Who is the enemy? Então grita, saia, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Cast you out, devil. Ora, Jesus diabo, Christ. que saia. Ora, fora, em nome de Cristo. Vós sois forte e venceste o maligno. Be strong and defeat the evil one. Porque o jovem que consegue aceitar a Jesus Because a young person who can accept Jesus está vencendo não só o mundo, is winning not only the world, está vencendo não só o pecado. defeating not only sin. O jovem, a jovem que consegue aceitar Jesus The young man who accepts está Jesus vencendo is a defeating Satanás. Satan himself. Queridos hermanos e gente de toda a tierra, Brothers and sisters of the whole world, vamos esforçar let us strive para ser Timóteo to be a Timothy do siglo XXI, of the 21st century, para Deus confiar em nós, so God can trust us como Paulo confiava em as Timóteo. Paul trusted Timothy. E desta maneira, In this way, seremos vidas abençoadas, we will have blessed lives. teremos ministério aprovado de Deus, We'll have approved ministries by God nesses dias tão in difíceis these hard days we live in. que nós vemos And we see um mau exemplo bad em examples toda a terra in all of the world dos seres humanos of human beings que não temem a who Deus, do not fear God têm apenas uma religião and only have religions e nada podem fazer and nothing they can do porque because falta Deus nas suas vidas. they lack God in their lives. Timóteo tinha Deus na sua vida. Timothy had God in his life. E vocês jovens, And you young já people, tem Deus na tua vida? you have God in your lives? Eu lembro quando eu era jovem, I remember when I was young, eu aceitei Jesus. I accepted Jesus. Com 22 anos de idade, When I was 22 years old,
e passei a ser fiel a Deus. and started being faithful to God. Eu lembro I remember que nós íamos no culto da mocidade. I used to go to the youth service. Meus irmãos crentes, solteiros, solteiras, My single brothers and sisters, cada um ia com seu parzinho. each one had their own pair. Mas eu ia só com Jesus ao meu lado. But I only went only with God by my side. E Jesus viu And Jesus saw this, que a minha vontade era fazer a obra dele that my will was to do His work e não mais andar and not walk anymore com o meu parzinho with my pairs como eu andava as I used to antes de eu aceitar a Jesus. before accepting Jesus E foi Christ. aí que Deus me escolheu And that's when Jesus chose me para fazer a sua obra. to do His work. Com 6 meses de crente em Jesus, From 6 months after eu já accepting dirigi a Jesus, igreja, I was already directing porque a Deus church viu because God que saw havia sinceridade there was sincerity da minha fraca pessoa of my weak person para com to ele. Him. Amém. Amen. Jovem que nós escutem toda a terra. Speak so we can hear Vocês you são os all around the world. futuros predicadores You are the future preachers do Evangelho do Reino. of the gospel of the kingdom. Mas se faz necessário And it is necessary que Deus encontre em você that God finds in you jovem sincero, a sincere young man, honesto, honest, temente a Deus, God-fearing, que busca o Senhor and who seeks God sem descanso, without rest, sem limite. without E limits. desta maneira, And in this way, Deus lhe pode examinar, God can examine de you, provar, prove you 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou times, algumas vezes mais, or even more Ele times, vai te coroar but He will crown you com os dons do Espírito with the gifts Santo of de the Deus. spiritual kingdom. Os dons que Deus me deu até hoje, The gifts God has given me until today, eu recebi na minha juventude, I received in my young na days, minha mocidade, in my youth days, antes de me casar. before I was even married. Quantos jovens How many young não people têm experiência da vida? have no experience in life? Ele pensa, eu vou me casar He thinks that he will get married para servir a Deus melhor. to serve God better. A Bíblia diz o contrário. The Bible tells us Os otherwise. que casam Those who get married, procuram agradar não a Deus, they seek to mas please a not sua only God, esposa. but his wife. A jovem que casar-se The young woman who gets não married procura agradar a does Deus, not seek to please mas God, sim o esposo but instead his em husband primeiro plano. in first plan. E aí já não pode mais Then he can no longer receber receive os dons mais excelentes the most excellent gifts que movem vidas e corações that change lives and hearts para to fazerem do life, a obra do Senhor. the work of God. Aí está, irmãos e audientes, Here it is, brothers and que sisters, nós escutem toda a that terra. we may be heard around Nós the world. vemos We can see que Paulo confiou that Paul de trusted tal maneira in such manner que ensinava that he taught Timóteo a organizar Timothy to as organize igrejas the primitivas primitive churches do século 21, of the perdão, do 21st século I. of the first century. Quantos irmãos How many brothers and podiam se sisters levantar nos nossos could dias stand up in como nowadays jovem Timóteo, as a young Timothy did, mas infelizmente but unfortunately estão tão preocupados they're so worried como arrumar a sua futura in esposa, how to get their own seu wives, futuro esposo, their future husbands, quando você deveria, em primeiro lugar, when you should at first place buscar os dons de Deus, seek the gifts from a God, sabedoria do Espírito Santo em você, the wisdom from the Holy Spirit para in you. depois Deus preparar Only after that a tua futura esposa, God will prepare wife teu and futuro husband for you. esposo. Glórias a Deus, glórias a Glory to Deus. God, glory to God.
Quantos casamentos How many marriages têm acabado com a vida espiritual de jovens? have ended the spiritual life of young people? Eles querem, meus irmãos, satisfazer a carne. They want to satisfy the flesh. Não querem crucificar a sua carne They don't want to com sacrifice as the suas flesh paixões e or their concupiscências. passions or lusts. E este é o motivo And this is the reason que bem poucos irmãos se levantam em nossos dias. why so many few people Porque are estão raised. preocupados And nowadays, em because ter they're um lar, worried uma família. and have a family and have a wife, Você deve preocupar-se em primeiro lugar when in the first place we should be worried com a salvação das about almas. the salvation of all souls. Portanto, vós sois fortes Therefore, be e strong venceste a Satanás and defeat Satan. e aceitaste a Jesus Cristo. Accept Jesus Christ. Aleluia, glórias a Deus. Glory to God. Escute, milhões de jovens em toda a terra. Listen all around the world. As palavras de Pablo The words of Paul a Timóteo. to Timothy. Tu és, pois, meu hijo amado. You are my beloved Tu és son. meu hijo. You are my son. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Strengthen yourself in the grace of Jesus. Quantos jovens How many young que people têm a sua noiva, that have their wives, seu noivo, wives vai orar a Deus, are going to pray to God? a boca está falando, The mouth are o speaking, pensamento está na sua futura but esposa, their thoughts are on something else. seu pensamento está no seu futuro esposo, futuro noivo. Their thoughts are on their future Ele husband não or sente nem wife. comunhão na oração com He Deus. doesn't even feel communion with God in their words. Eu lembro, meus irmãos, I remember, dear quando me brothers, casei, when I was married, tinha quase 28 anos. I was around 28 years old, E eu não me preocupava com casar, com Não. o casamento. and I wasn't worried about my marriage. Minha mãe dizia, My mother said to me, Davi, David, você precisa se casar. you need to get married, Porque quantas because noiva aparecia, how many wives depois appeared de for you ser pregadora, after you were a preacher? em todo lugar aparece noiva. Everywhere there's people trying to be wives. Mas eu rejeitava todas, But I rejected all of porque them. meu noivo era e é Jesus Cristo. My wife was Jesus Christ. Então nós vemos Here we can see que a juventude do século XXI that the youth from the 21st century falta muita coisa has lacked many things para ter um ministério aprovado por Deus. to have an approved ministry by Buscar God. em primeiro lugar First, seek God o reino de Deus and His kingdom e a sua justiça, and His justice, e todas as coisas and everything else vos serão acrescentadas. will be given unto you. Quando Deus preparou o casamento para mim, When God prepared a marriage for não me, foi através de profecias it wasn't through prophecies, mentirosas. lying O Espírito prophecies. Santo não está preocupado com o teu casamento. The Holy Spirit isn't worried about your Quantos marriage. vão em profetas por aí que se dizem profetas? How many false prophets walk around the Ele earth diz, minha serva, and they say, my é servant, Ele mesmo it is He que eu escolhi. whom I have chosen. Se casam, Get married, dali 3 meses, and after 3 estão months, separados. they get separated. É a moça para um lado, The woman goes to a one sua side esposa para um lado, ele para outro. and to the other one, E quando tem filhos, and when they have kids, a sogra e o sogro tem que cuidar dos filhos. the father-in-laws have to take care Foi of the Deus que children. falou, igreja, foi? Was it God who told them this? Não precisa procurar profecias, não, jovens, para se casar. You don't need to look for prophecies Eu to get nunca married. procurei profecia para me I casar. never seek prophecies to get married. A minha esposa, Ereni, My wife, Ereni, encontrei ela numa vigília. I found her in a Ela night tocava service cavaquinho where she played a e instrument cantava and sung com outra irmãzinha. with another sister. E Deus preparou. And God Com prepared 3 her. meses que eu conheci minha After futura esposa, Ereni, 3 months of getting to eu know me Ereni, casei. I got 3 married. meses. 3 months. Porque quando Deus prepara, Because when God não prepares precisa ficar someone, 5 anos, 10 anos, you don't need 5 or 10 years enganando o jovem, enganando a moça. deceiving the young men or women. Quando Deus prepara, When God prepares, it é is já! now. Então, e
está, irmãos e ouvintes. So there you have it, listeners. Buscar em primeiro lugar Seek first o reino de Deus the kingdom of e God a sua justiça, and His justice, sendo justo para com as coisas de Deus. being just with God things, E todas as demais coisas and everything else vos serão dadas will be given unto em you. acréscimo. Aí está, irmãos aí de outros países. Here you have it, brothers from Vocês estão other countries. interpretando aí em espanhol? Lembra que o pastor Osmar pediu El pastor Osmar pidió que nós transmitíssemos em espanhol, que ele ia transmitir daí da igreja em espanhol. que va a transmitir de la iglesia en español. Porque o espanhol daqui chega muito baixo El lá español de aquí llega muy bajo allá e não dá para eles y entenderem. no pueden entender Español. el español. Nós hoje estamos com o intérprete inglês, But today we have an English interpreter porque sabemos because we know que a primeira língua que se fala no mundo inteiro that the most spoken language in the world é o inglês. is English, Segundo, espanhol. and the second one is Spanish. O brasileiro The Brazilian está em último lugar. is in last place. Então, irmãos jovens, So dear young people, parabéns pelo congratulations trabalho maravilhoso by those wonderful que work vocês estão fazendo. that you have been doing. Deus tem usado a vocês, God has used you, mas Deus quer usar muito mais but God wants to use you even do more que tem usado. in those things He E has para already done. isto, And for this, Deus requer you requires não só de mim, not only mas de myself, vocês também. but of you as well. Sinceridade, Sincerity, fidelidade fidelity com os irmãos, com as with irmãs. your brothers and sisters. Sinceridade, Sincerity, como tratar a sua irmã, o seu irmão, how to treat your brother seu and sister. semelhante, You're similar, sempre demonstrando always showing inculpado, que não tem culpa para se envergonhar without guilt and do without Evangelho shame de Cristo. of the gospel of Porque Christ. aqueles que não vivem em santificação, Because those who are not sanctified quando vão diante do púlpito, and take the pulpit, a consciência fica sendo a consciência de ficar acusando a ele, a ela. their conscience accuses them. Parabéns, jovens. Estou Congratulations, young feliz com o people. trabalho de vocês. I am happy with your work, Mas Deus quer fazer muito mais but God wants to do work que even tem more feito até than He hoje. has already done today. Tu, pois, meu filho, You, my son, fortifica-te na graça strengthen yourself in the que há em grace Cristo Jesus. that is in Christ Jesus. Porque de mim, Because of me, entre muitas testemunhas, among many witnesses, ouvistes, you have heard, confia-o trust Him, a homens fiéis, to faithful men, que sejam idôneos, that they be straight, que sejam idôneos para também ensinar a so outros. they can also teach others. É necessário It is necessary estudar a Bíblia, to study the Bible, ter capacidade de Deus, have the capacity from porque a God, nossa capacidade, because our capacity, dizia Paulo, said Paul, não vem da sabedoria humana, does not come from human mas a wisdom. nossa capacidade Our capacity vem de from Deus. God. Quem tem ouvido, ouça Those who have ear, listen, o que a palavra de Deus fala conosco because the word of God is e spoken unto sejamos us, homens and be men que tenhamos o temor de Deus, who have fear of God, mulheres que têm o temor de Deus, women who fear God, para ser útil à obra do Senhor. to be useful in God's work. Os anjos desejaram pregar o Evangelho The angels wished for Em us meu to preach lugar, the gospel in my no place, lugar desta massa humana. in the place of this human mass. Os anjos desejaram pregar o Evangelho Those who wish to preach no the lugar gospel dos jovens. in the place of the young E people. Deus não permitiu, And God did not allow, deu este privilégio. gave us the privilege. Que coisa tremenda. What an amazing Que thing. privilégio tão grande. What a great privilege. Nós, os seres humanos, Us human beings convertidos a Cristo, converted into pregar o Christ to Evangelho. preach the gospel. Que coisa linda seria What a beautiful thing it would be, nós estar ouvindo aqui agora hearing us now, uma pregação de um a anjo. preaching from an angel. E calabasorianda Glory lavar. to God. Praises to His name. Mas
Eles iam pregar esta mesma palavra que eu estou pregando. They would preach the same word I'm preaching here. E esta palavra, irmãos, And these words, ela brothers, edifica a nossa fé em Deus, it edifies our faith in em God, Cristo Jesus, in Christ Jesus, para não vacilarmos, so you not vacillate. ser fiel até a morte Be faithful until e death, dar-te-ei and I will give a you corona the crown da vida eterna. of eternal life. Que Deus ajude os jovens May God bless your young people. a sentir a necessidade Feel the need de ser usado por Deus to be used by God mais do que tem sido usado. more than you have already Eu been. digo a vocês, I jovens, tell you, young people, depois que você se casar, after you get married, pode até receber algum dons, you may even receive some mas gifts, vai ser muito difícil, but it'll be very hard, muito difícil. very difficult. Eu lembro quando era jovem, I remember when I was young, eu só tinha tempo de orar, all I had time to do was pray, buscar, to seek, dia e noite, night and day, estudar a Bíblia, study the Bible, aprender da palavra de Deus. learn from the Word of God. Isto foi agradando a Deus. And this was pleasing God. Até que um dia eu estava em oração, Until one day when I was in prayer, mais de 3 horas de oração pela madrugada. after 3 hours of prayer in E the era de night, joelho. and I was kneeling Outra hora com a testa no chão, o rosto no chão, with my face to the com a ground, boca no pó, with my mouth to the no dust, polvo, com a boca no polvo, irmã, nos with espanos. my mouth in the dust. E foi uma madrugada destas And it was in one of these nights que uma luz resplandeceu em meu quarto. that a night came into my room. É calabaçoriada. Glory to God. Oh, Praise maravilha. to His name. Amém. Amen. E aquela luz era o Senhor da glória. And that light was the Lord of Jesus Christ. Aquela luz era o Senhor That Lord was Jesus, Jesus. que diz: eu sou a luz do mundo. I am the light of the world. Quem me segue não andará em pecado, Those who follow me will not bear in não sin, andará em trevas, will not walk in mas darkness, terá a luz da vida. but will have the light of the Eu light. quero orar por todos os jovens, I want to pray for our young esperando people de vocês, and hope for you que são nossos futuros substitutos. that you'll be our future substitutes. Muito breve, eu creio. And very soon, Muitos vão se destacar uns mais do que os outros, many will be appointed out conforme a sinceridade de cada um according to the sincerity no of their trabalho que hearts faz para Deus. and the works that they do for Porque o God. jovem é muito fácil se vangloriar, Because it is very easy for a se young man soberbecer. to disobey. Paulo escreve a mesma Timóteo dizendo, Paul writes to Timothy para confiar o ministério, to trust his ministry, não a neófitos. knowing Isto é people. obreiros novos, These are young que people ainda não sofreram pelo Evangelho, who have not yet suffered for the porque gospel, eles vão se soberbecer, but they will be filled with vão ficar suffering. soberbos They will be proud e vão cair no laço do diabo. and will fall into God, E vão se into the perder. devil's work, and will get lost. E o que acontece? And what happens Quando nós queremos usar um jovem when we want to use que a está young sendo uma person bênção, that has been a mas um blessing, jovem que ainda não sofreu but a young man who has not yet a suffered luta do Evangelho, the struggles of the não sofreu gospel, as hasn't suffered aflições de Cristo? the afflictions of Olha o que Christ. Paulo fala a Look Timóteo. what Paul tells Timothy. Glória a Deus. Glory to God. Capítulo 2, verso 3 de 2 Timóteo. Chapter 2, verse 3. Sofre, pois, comigo Endure hardship as aflições with us como bom soldado like a good de soldier Jesus Cristo. of Christ Jesus. Quantos jovens não passaram nenhuma aflição How many pelo young people Evangelho? have never been afflicted Ainda for não the foram gospel, humilhados, have not yet been humiliated, não sofreram humilhações, haven't suffered humiliations, não sofreram, vamos dizer assim, açoites, haven't suffered any nem hardship, prisões, nor prisons, só recebe elogios. only receive Então compliments. este obreiro, este jovem não fica, não amadurece no Evangelho. So this young man doesn't mature in the gospel. Eu sei por mim mesmo, I irmãos, speak for myself. para Deus entregar esta obra em minhas mãos, For God to deliver eu this work passei in por my muitas hands, provas, I went through many proofs, muitas lutas, through many trials, e aquela luta que a gente não sabe, and that struggle that we que é uma don't know provação de Deus is a proof from em God nossa vida. in our lives, Até que Deus until one day resplandeceu a sua luz God shone His no light meu upon pequeno me quarto. in my little room. Eu gostava mais de orar sozinho, I used to pray more alone porque eu tinha um particular muito
chegada ao Senhor. because it had a particular sense in God. Quantos jovens não conseguem orar sozinho? How many young people can't pray alone? Maioria das vigílias que eu fazia And most of the night prayers I did era sozinho em casa. was alone at home at Não night. ia para o monte como muitos vai. I didn't even go to the mount to pray as many do. Mas nunca ninguém viu uma muchacha ao meu lado, uma But- jovem ao meu lado. But no one ever saw a girl next to Mas me, só Jesus ao meu lado. but only Jesus by my side. Glória a Deus. Glory to God. Assim é. This is how it is. Nos dias de Paulo havia muitos jovens, In the days of Paul, there were mas many young pouco people, foram escolhidos para o ministério. but few were chosen to the ministry Porque havia poucos jovens because there were few young people que eram fiéis a Deus. who were faithful to God. Principalmente agora no século 21, And especially now in the 21st century, poucos jovens são fiéis. few young people are Quando é fiel faithful. numa parte, deixa de ser na outra. When they're faithful on one side, they will be less Mas faithful o on the other. jovem, But the young men, os jóvenes, the young people, têm que ser fiel em tudo. they must be faithful Vou in ler mais everything. uma vez o texto sagrado. Let us read once more the Eu Holy creio que muitos Scripture. terão proveitos I know that many will take desse advantage ensinamento of this teaching que Paulo deu a Timóteo that Paul gave to Timothy, e hoje está dando a nós, and now today he's giving em it to toda a us juventude, and all the youth em toda a terra. in all of the world. Tu, pois, meu filho, You then, my son, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. be strong in the grace that is in Christ E o Jesus, que de mim, and the things entre muitas testemunhas, you have heard me say ouvistes. in the presence of many witnesses, Confia-o and trust a homens fiéis to reliable men que sejam idôneos who will also be para qualified também ensinar to teach a outros. others. Veja que aqui ele estava administrando See, he was administrating as igrejas que eram abertas, the churches that were being opened, colocando homens putting people idôneos que qualified conhecessem a Bíblia who knew the Bible para ensinar aos to outros. teach the others. Sofre, pois, comigo Endure hardship as aflições, with us like a good soldier. as aflições como bom soldado As a good soldier de Jesus Cristo. of Christ Jesus. Então o jovem tem que passar por lutas também, So the young people must also por be afflicted. aflições. Eu confesso a vocês, I irmãos, confess to you now, eu busquei o dom da revelação I seek the gift of 7 anos. revelation for 7 years. 7 anos. 7 years. Quando eu passei por grandes lutas And when I went through hard struggles, financeiras, financial struggles, vamos dizer, perseguições, persecutions, difamações, defamations, coisas terríveis terrible things que vocês nem podem imaginar. that you can hardly imagine. Aí Deus, And then uma God, vigília em São José dos Campos, in a night prayer in São José dos numa Campos, chácara, in a era a chakra, segunda igreja que nós tínhamos, it was the second church that we had. que Deus falou comigo, God spoke to me. eu era jovem, I was still young. fundamos esta igreja, eu era jovem, We founded this church. I was still young. depois de mais de 3 anos, And after 3 years que já tínhamos a igreja Deus e Amor, that we already had a é que Pentecostal Deus church, preparou that God prepared a minha noiva, my wife chamada Ereni, called Irene, e agora estamos vivendo já and now we're living 58 anos 58 na years presença de Deus junto. in the presence of God together. Quando Deus prepara, When God prepares, pode cair até a casa, your house may fall down, mas os jovens continuam, ou seja, o casal vive junto, but the couple will remain não se together separam, and will not get porque separated, aquilo que Deus escolheu, because that which God has ninguém chosen, pode no one can separar. separate. Como é jovens que me escutam em toda a terra, All the young people who hear me que around the são world, milhares e milhares de jovens agora que me I escutam. know there are thousands and thousands of young people listening to me És now. fiel ao Senhor Jeová? Are you faithful to God, Jesus? És temente ao Senhor? Are you faithful? Ou está pensando no teu casamento? Or are you only thinking on your marriage? Ou está pensando agora Or are you only thinking deixar de casar of not being até que married receba os dons until you receive do Divino Espírito Santo? the spiritual divine gifts? Não se preocupe com a tua idade. Do not be worried about your age. Na hora que você receber os dons, When you receive the gift, Deus vai te preparar o teu
esposo, God will prepare your wife, a tua esposa. your husband. Quantas vezes, irmãs, How many times, até dear brothers, pecam contra Deus, I even sin against usando God, vaidades do mundo, as jovens, using worldly means para ver se arruma logo to see if I can get o seu noivo, a new o seu husband futuro esposo. or a future husband. Não é assim não, jovens. That's not how it works. Eu não sei se todo jovem era como eu. I don't know if every young people was Eu não like me. escolhi a jovem pela beleza, I did not choose my wife by mas her eu via beauty, se era fiel a Deus. but I see if she was Estava faithful to disposta God. a sofrer comigo If she was supposed to suffer as with me aflições desta vida, the afflictions of this life, e isto aconteceu and this happened depois que eu me casei. after I was married. Paulo até pede para os irmãos jovens, Paul- aconselhando, Paul asks the young ele people, diz, isto é de mim mesmo, advising them que o jovem continue solteiro, that the young people remain porque single estarei dando livramento because you will be do delivered sofrimento que ele ia passar. of the suffering he would go through. Quem de vocês são casados e não tem sofrido terrivelmente, levante a mão. How many of you are married and haven't Que suffered, vem os filhos. that have kids? Quando eu me casei, When I was married, a Débora e o Davi, que eram casados primeiros, meus filhos gêmeos, my first twin kids were Deborah and ficaram Davi. doentes. They got sick. O Davi logo se recuperou. Davi soon recovered, A Débora ficou mais ruim quando foi internada. but Deborah got worse even after Ficou being, paralítica, she was o paralyzed. médico desenganou. The doctor had given us no Deus, hope. ó Pai, We said, oh já fizemos Father, tudo que pudemos fazer. we did everything we could. Ela não tem mais 12 horas de vida. She has no more than 12 hours to Não live. podemos negar isto. We cannot deny this. Quando o médico falou assim para mim, When the doctor told me, falei, tudo bem, doutor. I said, okay, doctor, Eu vou buscar agora I'm gonna seek now o recurso lá dos céus. the divine resources. E entrei no banheiro daquela clínica And I got into the bathroom of that clinic, e ali fiz um voto a Deus. and there I made a vow to God. Se o Senhor levantasse ela daquele leito que estava apenas 12 horas para morrer, If God raised my daughter from that eu bed ia she prestar um laid, culto de agradecimento ao Senhor. I was gonna hold a service of thankfulness to Ei, God. maravilha. Oh, marvelous God. Quando eu fiz este voto ao Senhor, When I made this vow to God de adorar ao Senhor, of adoring Him, convidando o povo para cultuar a Deus comigo, agradecendo a Deus. inviting the people to service Com in menos de thankfulness, 24 horas, in less than 24 hours, o médico estava assinando a alta dela para a glória de the Deus. doctor was signing her release for the glory of God. Foi paralítica para casa, da cintura para baixo. She went paralyzed from the waist down, Não mexia nem com o dedinho do pé. couldn't even move her toes. Fiz novamente um voto. I made another vow. Com menos de 2 meses, With less than 2 months, eu vi ela mexer o dedo do pé assim. she was moving her toes. Aleluia. Glory to God. Chamei Irene I called my wife Irene, e ela veio ver a glória de Deus. and she came to saw God's glory. Com menos de 2 meses, estava totalmente curada, como se nunca fosse paralítico. With less than 2 months, she was completely Como cured. Deus tem usado ela. And God has surely O used her. diabo sabia Because the devil knew. que Deus tinha uma grande obra a fazer com a Débora. Because God had a great Minha work to do filha- with Deborah, my daughter. Então o diabo já queria matar ela, So the devil wanted to take her, ainda inocente. still young. Mas Deus livrou. But God delivered her. Vocês viram a festa linda que ela fez And ontem? you see the great party she did yesterday? Com mais de 10 mil crianças aqui, 15 ou 17 mil crianças. With around 15 to 17,000 Foi children. It lindo, não foi? Vocês ouviram ou was a não? beautiful party. Did you hear it? Quando Deus tem usado esta minha filha, não é porque é minha filha, mas a diretoria testemunha disto. My God Quando ela has tem, used Deus her. tem usado ela na diretoria. God has used us so much in the boardroom. E assim, irmão, o diabo, And in Deus this tem o way, seu plano com nossos filhos. God has His plans with our children. Mas o diabo procura But the devil seeks destruir nossos to filhos destroy our sons para Deus não cumprir o seu plano. so that God may Mas not Deus fulfill queira His ou não plan. queira,
But want it or É not, Deus que cumpre a sua palavra. it is God who fulfills A His sua word vontade. and His will. Amém. Amen. Jovens que vão se casar. The young people who are getting Você se married, casar, ver teu filho doente, when you get married and you see your children dói sick, muito mais do que na criança. it hurts more in you than in them. Você gostaria que a enfermidade fosse em você You wish you were the one sick e não naquele inocente and not in that que innocent está às vezes até desenganado da medicina. and sometimes has no hope from Eu medicine. tenho a última filhinha I have my last nasceu daughter enferma that was born sick porque minha esposa grávida because my wife, when pregnant, trabalhava dia e noite comigo, she worked day and night with me, gravando programas de rádio. recording radio stations. Ela com toda aquela gravidez, With all that pregnancy, ela fazia a primeira parte do culto. she opened the service for Enquanto me eu pregava aqui, pregava na Ponte Sarzeda, when I preached in melhor, Ponte né? Sarzedas era aqui dentro na rua Fernão Salles. in the streets, Fernando Salles É Ponte Sarzeda mesmo, nós estávamos Ponte Sarzeda. and Conde Sarzeda. Fazia culto aqui de manhã, I did a service in the morning à 1h em Santo André, and one in the afternoon e in Santo voltava André rapidamente and came back quickly para estar 3h30, 4h, to be around outra vez 3:30, aqui pregando. here again E à preaching. noite eu corria os bairros And at night I would go to onde the tínhamos suburbs igreja. where we had churches, Pregava 4 vezes por dia, preached 4 times a day, fazia o programa ao vivo did the radio às 4 da show madrugada. at 4 in the Por aí você morning. pode imaginar o que eu dormia por noite. Then you can imagine how much time of sleep I 2 had horas at e meia, night. 3 horas, 4, quando muito. Around 3 to 4 hours a night. Mas But eu tenho visto a recompensa de todo o esforço, I have seen the reward of de all the toda a effort, dedicação. all the dedication that I had. Porque meus filhos, Because my sons, eles podiam ser doutores formados hoje em dia. they could be formed doctors Mas por nowadays. causa da obra, But because of God's work, tirei ele de escola aqui, meus irmãos, I took them out of the schools para evangelizar o Rio de Janeiro. to evangelize Rio de Janeiro. Ficava 3 dias no Rio de Janeiro I stayed for around 3 e 4 days aqui em São Paulo. in Rio and 4 here in Era São uma Paulo. correria dia e noite. It was day and Tinha night que gravar rushing. 69 programas de rádios Had to record 69 que radio nós tínhamos stations diariamente. that we had every day. O tempo era só membro que dirigia a igreja. I remember there were only members who Não tinha directed churches experiência, with no nem experience, para fazer um programa. not even to do a radio Eu que station. fazia com a minha esposa. I did it with my wife. Nós gravávamos 17 programas, 17 rolos de fita, We used to record 17 como recording se fosse tapes uma só, em um só tempo. as if it were one. Enfim, gostaria de nós escrever um livro quanto mais antes I would like to write a book da as soon as história desta possible. igreja The story of e this do church trabalho que fizemos. and the work that we Porque did, muitos acham because many que think Igreja Deus e Amor that this church já era esta monstruosidade que vemos. was always as great as it Não. is today, but it Foi wasn't. muito difícil. It was very hard, E não é fácil ainda em nossos dias, and it's still not easy por today causa dos falsos obreiros, because of false prophets, dos falsos mestres, como diz a palavra. false masters, as Então, the meus word irmãos, says. jovens, Your young procure people, dedicar na obra de Deus. dedicate yourself Mas eu in the digo a work of você, quando God. você não sofrer para o Evangelho de Cristo, But as long as if you não don't suffer for the demonstrar gospel of Christ, and if you don't show esgotamento pelas coisas de Deus, being tired for the things of Deus não vai God, te dar um dom sequer. God is not going to give you one Já gift. de graça a Deus você já tem o dom de pregar a palavra. You're not receive Mas anything você quer os freely. dons, If you want the gift, ser usado por Deus, be used by quer God, ter um ministério aprovado como teve Timóteo, Tito, want to have your gospel approved, aquele jovem do século I, as did Timothy and Titus in the first century. esqueça Forget it. de casar agora. Forget to get married now. Lembre que as almas estão em primeiro lugar Remember that the souls are in do first que o teu place casamento. before your marriage. Que nós vemos hoje em dia, Nowadays we o see jovem many young se people casa com 15, 16 anos. getting married at 15, 16 years Não old. passo disso às vezes, né? They don't even get past Não that tem sometimes. tempo de madurar nem na vida material, They don't even have time to mature in their physical muito bem lives, na vida espiritual. nor less in the spiritual Você lives. como é, meu irmão jovem, minha irmã jovem, You young people, você é imaturo ainda das coisas de you're Deus, still immature of the do things of God sofrimento desta vida. and the sufferings of this Você não life. vai suportar a luta, You're not going to stand the não vai struggles. suportar a tua esposa, You're not going to stand your wife. você não vai suportar teu esposo, You're not going to stand your husband. porque o diabo luta Because the devil fights para against destruir os us casais, to destroy the couples, os lares e as famílias. the homes and the Então families. sofre com Cristo, irmão So jovem. suffer in Christ, young Sofre. people. Suffer. Procure estar a sós com o Senhor. Seek to be alone
alone with na God tua casa, in your house, lá no teu quartinho pela madrugada. in your room in the night. Converse com o Senhor. Speak to God. Aleluia. Glory to Conversa God. com Cristo, nosso Salvador. Speak to Christ our E Savior. verás que Deus vai falar com você. And you see that God will speak to you. Quem milita a guerra, a peleja, Those who fight the good fight, que nós somos soldados because we are soldiers. e fomos alistados pelo Senhor And we have been enlisted by the para uma Lord guerra. for a war. Esta guerra não contra a carne, A war not against não contra o flesh, sangue, not against mas blood, contra os demônios, but against the os demons, príncipes das trevas the prince of deste darkness século, diz a palavra. of this century, Então nós says the estamos em uma word. batalha. So we're in a battle. Davi não tem mais luta. When there's no more Será battles, que não tem mesmo? do you think there are Eu really troco a minha not? luta I change my com fight. qualquer pessoa que aqui quiser trocar com as minhas For any lutas. person who wants to exchange Quem it quer with trocar me, as lutas comigo, levante as who mãos. wants to exchange the struggles that I have with them. Mas nem por isso eu desanimo, But not because of this I'm porque o dismayed, Espírito Santo me impulsiona. because the Holy Spirit impulses me. Glória a Deus. Glory to God, glory to God. Escutemos. Hermanos e oyentes, já vou falar um pouco portanhol com vocês. I'm going to speak a little Portuguese Spanish with you. Ninguém que milita se embaraça Those who fight will not be embarrassed com o negócio desta vida, with the things of this life a fim de agradar to please aquele que alistou those who are there para a guerra. for war. Quem tem nos listado para a guerra, jovens? Who is enlisted for the war, young people? Quem? Responde. Respond me, who is? Para que é para uma guerra. It is for a war. Não é apenas um combate, uma Not just guerra. a combat, it's a war. A guerra tem muitos combates. A war has many combats. E quantos que morrem espiritualmente nesta guerra, nesta batalha? And how many go suffering spiritually in this war? Mas aqueles que venceram But those who win serão coroados com os dons do Espírito Santo will de be Deus. crowned with the Holy Spirit and the gifts from God. Se alguém também milita, If those who fight não é coroado, and are not crowned, se não militar if he doesn't fight legitimamente. legitimately, Jovens, fiquem em pé. please stand on your Vamos feet. orar por vocês, jovens. Let us pray for you now. Fiquem em pé agora, uns minutinhos mais, vamos falar com o Let us, nosso povo estrangeiro também. let us speak to the foreign people as Lá well. nas arquibancadas também, onde estão os jovens, abandem as mãos. Up in the balcony, wave your hands. Muitos jovens que estão já Many young na people batalha who are already e in the aqueles que não battle. estão na batalha também. Fiquem em pé, irmã jovem, irmão jovem. Please stand on your feet, young people. Jóvenes, no Young- interior de nossas igrejas, Young people of all churches, o que nós escute aonde estiver ouvindo a hora. wherever you may listen to us now, Vamos orar pelos tedes a hora. we're going to pray for you now. E Cristo vai bendecir. And Christ is Bem going à to bless frente, you. jovem, bem rápido. Vocês vão ficar em pé depois. Come quickly to Tem the muita front. gente em pé querendo o teu lugar. There are many Vem people à frente, standing. jovens. Vem à frente. Come up to the front now. Glória a Deus. Vamos Glory orar to pelos God. jovens. Let us pray for Lê young para ali, people. quem lê para nós, pastor Marena, tem a vista melhor. You read Está this mais for us. jovem, né? Quando é jovem, tem a vista boa. Venha, jovens. Come now. Como chama esse grupo de jovens, pastor? What is the name of this group of people? Que dê o som. Que dê o sonido. Give them the sound. Alô? Parabéns. Quanto jovem? Expansão Jovem Missionários. Expansão jovem. Tenho ouvido com muito comentário do trabalho de vocês. I've heard many of you comments Parabéns. about your work. Estou feliz da Congratulations. vida com o trabalho de I vocês. am happy with your work. Vocês com os dons do Espírito Santo podem fazer pelo mínimo 100 vezes mais Now with do the que vocês já spiritual têm gifts, feito. you may do at least 100 times more than you have already done. Isso é só de expansão jovem, imaginem. This is a youth expansion group. Vamos ler as faixas levantadas. Estica a faixa bem Let us read the esticadinho, banners that have been porque brought here. senão não dá para ver as letras, as palavras. Let us read it. Isto. Vamos lá, pastor Marina, lê para nós. Vamos ver essa mais grande aqui primeiro. Nós, jovens do plano do projeto Expansão Jovens, agradecemos muitíssimo a Deus pelos 55 anos de conversão do seu servo missionário Davi Miranda,
Que o Senhor continue abençoando esse homem de fé e garra, enchendo-o diariamente do Espírito Santo. Parabéns, homem de Deus, és amado pelo Todo-Poderoso. O versículo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 2, verso 10. O projeto, outra faixa, Projeto Expansão Jovem de São José dos Pinhais, Paraná. Agradece a Deus por essa grande igreja que tem ganhado almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra faixa aqui do Projeto Expansão Jovens. Projeto Expansão Jovem do Paraná, semeando a palavra de Deus. Jovens, saiam da rotina e conheçam o ministério jovem da nossa igreja. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Um chamado para a mocidade, faça parte você também. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5. Que lindo, hein? How Muito beautiful. bem, irmãos, para essa linda faixa. Thank you for all these Que lá de banners. trás, irmão, já leu a quinta faixa lá, já leu? Aquela faixa lá atrás, irmão missionário. Irmão missionário, nós obreiros e membros da sede mundial, lhe parabenizamos pelo seu aniversário. Que o Senhor lhe abençoe e multiplique seus anos de vida com muita saúde e vitórias. Amém. Temos Amen. uma outra aqui, irmão missionário. A IPDA da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, juntamente com o pastor Clemilson Silva, saúda o missionário Davi Miranda com a paz do Senhor Jesus. O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes, capítulo 6, verso 12. Que lindo, hein, igreja? How beautiful, isn't it, church? Pode louvar a Deus, igreja. Praise the God, praise the Lord Almighty. Quero agradecer a vocês, jovens, I'd like to thank you, young por as people, saudações for the greetings do meu aniversário. for my Logo birthday. mais eu vou contar quantos anos eu completei. I will tell you how many years I have Todo mundo completed. quer saber, não quer? I know that everyone wants to know, don't you? Então faça a conta, ouvintes. To do the math. Eu nasci I was born dia 4 de julho 4th of July de 1936. 1936. Então dá para saber quantos anos eu completei, né? So you can know how many years I Mais have. tarde eu vou dizer a vocês, ouvintes. I will tell you later. Irmãos e dentro da terra, Dear listeners está of uma all the grande world, juventude, here there's a great youth of people muitos here. jovens A lot of young que people trabalham para o Senhor. that are working for E aqueles God. jovens que não trabalham para o Senhor, And those who still do not work se for God, unam unite à expansão jovens to the expansion da group Igreja Deus as Amor. of the church God Aí is do teu love, país, of your country, aí do teu departamento, of your department, aí do capital federal. of all the Se capitals of the unam, world. Unite porque now, vós sois fortes because you are e strong venceste o and have maligno. defeated the evil one. Aleluia. Glory to God. Que lindo, irmãos. Vamos clamar, irmãos e oyentes, a favor da juventude Let us pray for the young que estão people now nos escutando também, that are listening to us para now, entrar nesta batalha, nesta guerra. so they can join this Então battle. saiba, jovens, So know now, que young vocês people, entraram para uma guerra. that you have entered a E war. quem alistou vocês para esta guerra, irmãos amadas, Those who have enlisted you now, irmãos queridos, dear brothers and não foi o sisters, irmão Davi Miranda, was not David Miranda, não foi a diretoria mundial, was not the world não foi a headquarters, diretiva mundial. was not the board of Quem alistou directors. vocês para esta guerra, esta batalha, The one who has enlisted you é now aquele que vai na frente de is vocês. those who lead you in front of you. É aquele que diz: It's the one who says, a peleja não é vossa, the battle is not a yours, peleja é minha. the battle is mine. Igreja, Dear church, quantas batalhas temos enfrentado nesta guerra, eu e minha esposa e este ministério. how many battles have I faced Se with my tivéssemos wife? desistido,
If I had given up, quantas milhões de almas how many millions of não souls seriam salvas? wouldn't have been saved? Não seriam salvas. Wouldn't have been saved. Mas como enfrentamos, But since we faced the não battle, de nós mesmos, not our own, mas pelo Espírito Santo da but by promessa. the Holy Ghost of the Porque o promise, Senhor diz, because the a Lord says, peleja não é vossa, the battle is a not yours, peleja é the minha. battle is mine. Praises to God. Jovens, Young people, eu creio que muitos já têm essa experiência I believe that many have already das had the experience vantagens of the que advantages Satanás apresenta para você, that the devil presents to you. oferece para você. He offers them to you. Não apenas financeira, Not only financial, mas de todo tipo, but of all kinds of que sorts. sabe que você é fraco. Because he knows that you are weak. Não pense, jovem, que o Satanás vai atacar vocês Do not think that the devil will naquilo que attack você you já pode resistir. in the things that you can resist. Não. No. Ele vai atacar você naquele ponto He will attack you que in o meu the irmão, minha point irmã, jovens, that the young people, jóvenes, brothers and são sisters, mais fracos. are weaker. Portanto, ser forte. Therefore, Senhor é strengthen contigo. yourselves, because the E God Johnny is de with you. Oriente, vamos orar. Let us pray. Não tem muito tempo mais. We don't have much time, Está chegando a hora dos milagros. because we have now time for É miracles correr em vossas vidas também. to happen in our lives as Aí a well, larga distância. by long distance Toda a as well. igreja em pé. May the whole church stand Irmãos up. e irmãs, incentive seus filhos Brothers and sisters, a entrar nesse grupo tão grande instruct your que children está em todo o Brasil. to unite with this Expansão group jóvenes. all over the E world. estou seguro And I'm que sure teus hijos that your vão te dar kids muita alegria, will give you great joy, muito prazer. great pleasure, E se você dizer, este é meu filho, when you say that this ei, is my son. maravilha, Glory to God. esta é minha hija. This is my daughter. Vamos orar, levanta as mãos Let us aqui para pray. frente, igreja. Raise your hand. Lá das arquibancadas, vamos aí das tribunas. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Glory, glory to Deus God. Todo-Poderoso, Dear Father, Criador dos céus e da terra. Olha estas miles de irmãs, irmãos jovens, que fazem parte do grupo Expansão Jovem. Olha, levanta estes jovens, com os dons do Espírito Santo, eles foram alistados pelo Senhor para batalhar, para pelejar, para combater os demônios, para combater o pecado, para combater as enfermidades, para combater o erro, o engano, para combater a mentira, a falsidade, para combater todo tipo de sexo ilícito. Sai, demônio, de sexo ilícito, fora, diabo, bruxaria, pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus poderoso, serão nossos substitutos, se Cristo não vier logo, serão nossos substitutos deste ministério, ó Deus poderoso, levanta-se, meus jovens, levanta-se, meus jovens, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador personal, responde a nossa oração, responde a ajuda mundial da nossa igreja, a favor da juventude, a favor dos jovens, a favor principalmente daqueles que já estão trabalhando dia e noite no Evangelho de Cristo, a expansão jovem, meu Pai, a vigília pelas nações, pelos povos vivos, nações e línguas, ó Deus poderoso, que muito breve esteja enviado para esses países que já fazem as campanhas para o Senhor salvar as almas em toda a terra, em nome de Cristo. Levanta esse jovem com poder e graça, ajuda a ser fiel a Ti, ó Deus, ser obediente ao Pai, à Mãe, que é tão importante para o Senhor coroar com a graça, com o poder, com os dons, quando é fiel ao Senhor e obediente aos pais. Calabasturanda, esta primeira promessa do mandamento, obedece ao pai e à mãe, para que tudo vá bem e os teus dias de vida sejam aumentados sobre a terra. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Quem grite amém? everyone say amen. Deixa eu falar, jovens ainda, Let me speak to the young só people. minutinho mais. Just one more minute. Tão importante a obediência ao pai e à mãe. It is very important to obey God. Quantos jovens
How many young come à people, custa dos pais e das mães. they are fed by their parents. Quando meu pai morreu, eu era bastante criança, ainda 13 When anos. my dad died, I was still young, Lá 13 years depois old. que meus irmãos casaram, But after my eu brothers got assumi o married, lar. I took over the Eu home trabalhava and I worked para manter minha mãe e minha irmã mais nova, chamada Anani. to keep my mother and my sister called Anani. Compreende? Do you E eu understand? pegava o pagamento, And I took my payments. eu orava primeiramente a Deus agradecendo, de joelho dobrado, First I prayed to God por and ter me thanked dado Him mais um salário. for giving me another Eu salary. entregava, tirava apenas 10% do dízimo, And I took only 10% e out o of the resto eu tithe. entregava envelope na mão da minha mãe, com todo o meu salário, And the rest I gave to my mother and sister with all para my manter a salary. casa e pagar, naquela época, To keep the a household prestação da casa que nós tínhamos comprado. and keep the home payments that we Isto had just agrada a bought. Deus. This pleases Quantos God. jovens só trabalham para cuidar só de si mesmo, da sua vaidade, irmãs How many jovens? young people only work for Quantos jovens themselves só and for their gastam, vanity? trabalham, mas não ajudam os pais? How many young people work Isto é and do not help their injusto. parents? This is unjust. Isto é injusto porque a Bíblia, ou seja, a própria lei do país, diz para o pai, os pais cuidar, para os filhos cuidar dos pais. The only law of the Uma country coisa que agrada a Deus. and what pleases Porque God. aqueles que obedecem os pais, têm those- promessas de Deus. Those who obey their parents Ser have promises obediente from ao pai God. e à mãe. Be obedient to your E diz parents. Deus, And God e, said terás teus, e tudo irá bem nesta vida. that everything will work out fine in this Digo melhor, earth. terá os teus dias de vida aumentados sobre a terra. And you have your days prolonged on E earth. tudo irá bem, tudo irá dar certo na tua vida. And everything will work out well in your life. Seja fiel no dízimo. Be faithful in your tithe. Olha, meus irmãos, não meça dificuldade em você gastar do teu próprio bolso a despesa da evangelização. And the difficult times I've spent even from Esta my own igreja foi pocket. fundada com meu dinheiro de uma indenização que eu recebia. Aquele tempo não era 13º, não tinha 13º e nem era chamado fundo de garantia, chamado indenização This church was founded with my Trabalhava um own ano, tinha money, direito a my um own mês. sweat. de indenização. And I worked many months E for eu it. trabalhava vários anos em uma firma, And I worked many years in a firm. pedi a conta até que eles me deram a indenização. And when I was fired, they E gave com esse me dinheiro eu fundei a igreja. And with this money, I founded this church. Paguei 3 meses do salão já adiantado. I paid 3 months of the house. Comprei cadeira, bancos. I bought chairs. Comprava madeira. Quem fazia benches. vezia os bancos era eu mesmo. O púlpito era eu que fazia tudo isso. And I made everything. Continuei fazendo isso por vários anos. And I continued Que a doing this igreja for não tinha many condições. years. Because the Então church não se had no torne conditions. pesado para a igreja. Se Because você tem um emprego, procura com o teu dinheiro. so if you have a Com o meu job, dinheiro eu comprei trombone, help us. comprei saco sanfona, bombardine, With my money, I bought comprava instrumento com meu saxophones. próprio dinheiro, porque eu But- tocava um pouco de trombone, bombardine. I bought instruments with my own Enfim, money. eu procurei fazer tudo que eu podia, aprendi a fazer, é claro. I did everything I Então could faça do isso, for the jovem. work of Obedeça os God. pais, as mães. So obey your parents. Procura saber se a mãe precisa de uma ajuda. See if your parents need Se help. a filha tem por causa da sua mãe precisa de alguma coisa. See if your parents need Porque help. só o dia das mães você leva um presente como se fosse isso que a sua mãe precisasse. Do not Não. only give her gifts on Sua mãe Mother's quer Day. teu amor, ela precisa de você o ano todo. Your mother needs you a whole year Procura ajudar round. seus pais. Seek to Certo, help your jovens? parents. E Deus vai ser com vocês. And God will be with you. Quem compreendeu, grite amém. Who understood said amen. Quem vai procurar, quando receber o seu salário, vai procurar a sua mãe ou seu pai para ver se eles precisam de ajuda. Quem vai fazer Who's isso? going to help their parents with their salary? Fácil, irmãos. Do it, Às vezes brothers. não tem nem dinheiro Some para fazer people, uma compra e você come lá e bebe de graça, roupa passadinha, cama, tudo gostoso. Quanto não vale isto? Vale alguma coisa ou não vale? sometimes your parents don't even have money to eat and you're there in all luxury. Me ouvindo, igreja? Ah, voltou o som aqui. Então, irmãos, muita coisa que ia falar com vocês, jovens, mas logo teremos uma reunião só com os jovens, e aí podemos falar muita coisa importante que serve para a tua vida espiritual ser mais abundante e Deus confiar em você. Soon we'll have Que a note reunion bem, with Deus só only young nos dá people. do Espírito Santo quando Ele confia em nós. Quando Ele não confia em nós, Ele não vai dar uma joia tremenda, que é o Espírito Santo do seu próprio corpo divino. God doesn't trust us, He's not going Deus to deposit abençoe. His Holy Spirit Volte on para os seus us. lugares, irmãos. God bless you. Minha esposa até está com água na boca.
queria dar uma palavra também. My wife is here also wanting to speak to Minha you. esposa Ereni está até com água na boca, querendo dar uma palavra para o jovem. My wife is Mas hoje não here dá wanting to tempo, né? speak, but today we don't Muito have any obrigado, time. jovem. Continue nesse trabalho. Keep on your hard work, young people. Você vai receber maior bênção. É trabalhando, Those who work will be fazendo a blessed, obra do Senhor. doing God's Que work, Deus vai usar vocês. and God will use you. Deus usa pela necessidade, não que somos bons. God uses A us for fidelidade em needs, primeiro lugar. not because we are good. Mas vamos lá, irmãos, gente de toda a terra. But let us pray now. Você que ainda não cambiou a vida para Cristo, You who have not yet received está God in muito your life, enfermo, you who are sick com muitas pelejas, with many em struggles teu lar, em tua in família, your home and your families, dificuldade financeira, have financial difficulties, sim, yes, muita dificuldade econômica. many economic Cristo difficulties. quer ajudar você, God wants to help you. mas Cristo diz: But God said, vinde a mim todos vós outros come to us, que everyone estáis cansados who is tired e sobrecarregados and overpressed e oprimidos, and oppressed, e eu vos aliviarei. and I will give you relief. Cristo quer aliviar o teu sofrimento. God wants to relieve you of your suffering. É necessário cambiar a vida para Cristo. It is necessary to change your God for Cristo life. vai tomar conta de você, God will take care of you. vai cuidar de vocês. He will take care of you. Que nós escute a hora Those who listen to em us toda now a terra. in all of the earth. Depende a hora solamente de você. Now it only depends on you. Tudo está pronto. Everything is ready. Tudo está listo. Everything is set. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, When Christ died on the cross of Ele Calvary, falou: He said, Pai, Father, está cumprido. it is done. Está tudo listo, Padre Divino. It is finished. Aleluia, Father. glória a Deus. Glory to God. Que Ele preparou tudo para nós outros. He has prepared everything for Lá na us cruz do Calvário. in the cross of Calvary. Tomou sobre o seu corpo divino. He took upon His Nossos heavenly body pecados. all of our sins. Tomou sobre o seu corpo divino He took upon His heavenly nossas body enfermidades. all of our infirmities. Tomou sobre si nossos dolores, Took upon Him Nossas all of our pelejas. pains, all of our struggles, nossos problemas. all our problems. E agora você tem que cambiar a vida para Cristo, Now you need to change your life for para Christ, desfrutar to enjoy destas all maravilhas these wonders que Deus ha preparado para nós outros that God has prepared e for us para vocês também, and for you as e well, a larga distância, by long distance, além das fronteiras, beyond limits, além dos mares e dos oceanos. beyond oceans. And Vamos cambiar a vida para Cristo, amável audiência. let us change our lives for E Christ Cristo now, muito pronto and Christ will irá operar milagre em você. work miracles in you. Cambie a vida para Cristo. Change your life to God, Cristo muito pronto and Christ will readily, irá fazer resuelto He will a work in your tus life, problemas. work your problems out. Crê solamente Believe only, e verás a glória de Jeová. and you will see the glory of the Glória a kingdom. Deus, glória a Deus. Glory to God, glory to God. E de onde que nós escutam? Millions who hear us, Vamos se humilhar para Jeová. let us humiliate us E Deus vai before ter Jehovah, misericórdia de and vocês. God will have mercy on you. Quem não se entrega a Cristo, Those who not surrender to Christ continuará sofrendo, will continue to porque suffer, somente Cristo, because only Christ, Jesus, Jesus, pode liberar. can deliver you. Vamos, vamos, toda a terra. Let us all the earth, Diante do rádio receptor, listening to your radio diante do now, sonido aí da internet. those who hear from the internet, Vamos diante do rádio receptor, those who listen from the radios, a orar com nós outra hora. let us pray now. A oração move montanhas. The prayer can move mountains. A oração repreende o diabo e o inferno. Prayer can cast out demons, Porque diz o Deus Jeová, because Jesus said, clama a mim, claim to me, e eu responder-te-ei, and I will answer you, e anunciar-te-ei and I will announce you grandes coisas firmes great things que ainda não há recebido. that you have not yet received. Vamos toda a terra Let ora, us now pray na presença do in Senhor, the presence of God, para ter a vitória. so we can have victory. Todos que não são crentes, All those who are not vamos em Christians, frente ao público de nossas igrejas. listen to your churches Eu now. garanto a vitória. We guarantee you victory, Não importa o tamanho da tua enfermidade. no matter the
greatness of your sickness, Não importa o tamanho dos teus problemas. no matter how great your problems are, Não importa o tamanho da tua luta. no matter how big your struggle is, Não importa o tamanho da tua tribulação. no matter how great your tribulation Não is, importa o tamanho dos demônios que estão lutando com você. no matter the strength of the demons that fight Maior é against you, Deus. greater is God, Maior é Jeová. greater is Jehovah, Que todas as coisas desta because vida. all the things in this life, Glória glory to God, a hallelujah, Deus. glory to God. Deus é maior do que a dureza de tu coração também. God is greater than your hardened hearts as well. Para você cambiar a vida para Cristo aí agora. For you to change your life to Christ now. Irmãos pastores, Dear pastors, convido o povo I invite the people para se acercar aí do púlpito, to come close to the pulpits do now, altar do Senhor. the God's E holy eu posso altar. garantizá-lo And I guarantee you, que todos que cambiaram a vida para Cristo those agora, who change their life to Christ, aceitando Cristo de coração, accepting Jesus into their hearts, Deus vai sanar você. God will cure you. Eu posso garantizá-lo a você agora, I guarantee you now que se você aceitar Cristo, aonde nós escute, that if you accept Christ wherever you o may hear milagre us, vai ocorrer a miracle will occur de maneira general in a general manner em tua vida. in your life. E os que estão aqui entre nós, Those who are among us, que estão doentes, those who are sick, com problema no lar, na família, with problems in their homes and families, tudo que faz everything you do não tem tido a aprovação de Deus, hasn't been approved by é God, tudo dá errado, and everything goes tua wrong. vida econômica Your economic life está difícil, is hard. desempregados. You're worthless. Deus quer consertar tudo que está errado em tua vida. God wants to fix everything that is Te wrong in dá your vitória life. em tudo que você não consegue. He wants to give you victory in Eu everything you tenho essa don't. experiência vivida com Deus. I have this experience with God Que myself. ontem, dia 6 And yesterday, de julho, 6th of July, completei 55 anos I completed que eu 55 years aceitei of age Jesus that I have been como accepted meu Jesus Salvador pessoal. as my own personal Savior. Que Deus tremendo! Amazing God. Glory to God.